essa nova série de mensagens que tem como título geral, né? Não são seus, se referindo aos nossos, não é? Aos nossos filhos, né? E é uma série focada mais na criação dos filhos, tá? Não tanto, digamos assim, na sua fase adulta, mas nós vamos aprender princípios que, obviamente, vão ser úteis por todas as nossas vidas, né? O motivo pelo qual eu vou iniciar essa série, como vocês sabem, né, setembro ali nascem meus filhos, né? Então são 2 meninos. A casa é é Deus, né? Amém. Deus abençoe, que dê tudo certo. E como eu sou meio obsessivo, quando acontece algo na minha vida que vai mudar a minha vida drasticamente, eu costumo, o máximo possível, estudar sobre aquilo, né? Então, eu já estava lendo sobre criação de filhos, né? Estava lendo sobre todo esse universo. Falei, vou fazer das minhas leituras, né? Vou fazer dos meus estudos uma série na igreja, até porque esse é um assunto que percorre, né, basicamente 100% das pessoas, né? A grande maioria das pessoas, se não tem filhos, ainda vão ter um dia, né? Então, é um assunto de importância para todos nós, tá? A criação dos filhos, irmãos, ela não é apenas uma missão, um dever familiar, né? Um compromisso que nós temos agora que tivemos nossos filhos. Mas a criação dos filhos, ela, para nós cristãos, ela se trata de uma missão redentora de Deus neste mundo, tá? Então é algo muito maior. Quando Deus nos dá filhos, Ele automaticamente está nos chamando para sermos instrumentos da sua graça, da sua justiça e do seu amor na vida desses pequenos, não é? Isso significa então que se tornar pai, se tornar mãe, não é apenas sobre manter uma casa, mas é sobre refletir o caráter de Cristo, representar o reino dos céus no dia a dia comum da casa, não é? Em meio aos acertos, ao meio às falhas, reconciliações, abraços, não é? Enfim, no dia a dia, nas coisas do dia a dia, não é? Nós representamos, somos chamados a representar o reino dos céus. E por fim, hoje nós vamos também ver que educar os filhos à luz do Evangelho é permitir também que o Evangelho nos eduque. Então, basicamente, é isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje, tá? E o ponto número 1 é: o chamado dos pais não é uma missão comum. Então, como eu estava dizendo, criar filhos não é uma missão comum, tá? Não é algo simples. E se você já viveu isso na prática, você sabe muito bem do que eu estou falando, tá? E para nós, isso ganha uma dimensão muito maior e muito mais profunda. Porque para nós não é sobre apenas ter a comida sobre a mesa, não é apenas sobre colocá-los numa escola, em cursos, evitar que eles se machuquem, né? Porque principalmente os filhos ali vamos dizer assim, na primeira infância, né? Eu falo que a missão do pai é evitar que a minha missão como pai é evitar que minha filha se mate, né? Basicamente, porque toda hora parece que eles estão criando uma nova maneira de tentar se matar, não é verdade? Então, às vezes minha filha está gritando lá em casa, parece que a gente está batendo nela, mas na verdade a gente só impediu que ela subisse no parapeito do 2º andar, né? E assim, isso faz parte do trabalho dos pais, né? Evitar que os filhos se machuquem, não é?
Mas é muito mais que isso. Como eu disse, é um chamado espiritual profundo. É uma missão espiritual profunda. E para nós cumprirmos essa missão, isso vai exigir muito mais do que nossas próprias forças. Isso vai exigir, com certeza, a graça de Deus sobre nós. Porque nós, como pessoas, somos falhos e não conseguiremos concluir essa missão com êxito. Mas com a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus em nós, com certeza isso se torna possível. A Bíblia ela vai nos apresentar duas figuras que elas se complementam. Tá? Uma dessas figuras, nós já vimos aqui muitas e muitas vezes, que é a figura do mordomo. Né? Se você quiser saber um pouco mais sobre essa figura, você pode entrar no nosso canal do YouTube e pesquisar lá por mordomia. E vai ter pelo menos uma pregação lá falando sobre esse termo. Mas basicamente, toda a Bíblia, principalmente ali no livro de Gênesis, nós vemos que Deus criou tudo e todos. Não é? Ele é o Criador e dono de todas essas coisas. E Ele confiou a sua criação em nossas mãos, para nós cuidarmos dela e administrarmos ela. E uma pessoa que é responsável por cuidar, administrar e fazer a manutenção de algo que não pertence a ela, mas pertence a um terceiro, seria a profissão de mordomo. Tá? Por isso que nós chamamos de mordomia. Não é? Então, mordomo é quando você cuida, administra e dá manutenção em algo que não é teu. Não é? Mas você então vai ter que prestar contas para o dono daquelas coisas um dia. E outra imagem que a Bíblia nos mostra, em 2 Coríntios capítulo 5, é a imagem de embaixadores. Né? Que nós somos embaixadores do reino de Deus aqui na face da terra. Embaixador é alguém, né, é uma figura diplomática, que onde quer que o embaixador esteja, ele traz consigo toda a cultura e todos os interesses da terra a qual ele realmente pertence. Então, se você for numa embaixada americana aqui no Brasil, ou você conheceu um embaixador americano, ele vai representar, vai trazer junto com ele todos os costumes, cultura, a língua e os interesses, não é, da América do Norte, porque ele é um embaixador. Então, isso significa que a Bíblia, quando fala que nós somos embaixadores do reino do céu, significa que em qualquer lugar que nós estejamos, nós ali vamos representar os interesses, a cultura, o modo de viver do reino dos céus, porque nós representamos o reino dos céus como embaixadores. Tá? Essas duas figuras que a Bíblia nos apresenta, embaixador e mordomo, na verdade elas se complementam. Não é? E o que eu quero fazer agora é pegar essa figura que nós somos, né? Representamos o reino dos céus e cuidamos daquilo que Deus nos confia, e jogar um zoom nisso e ver o que isso significa na nossa vida como pais e como mães. Tá? E primeiro, o que isso significa? Primeiro, isso significa que os seus filhos, eles não são teus, eles pertencem a Deus. Deus os criou e Deus os confiou em suas mãos. Então, assim como o mordomo ele cuida de algo que não é dele, por exemplo, o mordomo cuida de uma casa, né, que não é dele, nós como mordomos na vida dos filhos, né, cuidamos deles, porque Deus confiou a nós este cuidado. Mas nós cuidamos dos nossos filhos, né, como alguém que um dia vai prestar conta para o verdadeiro dono. Tá? Segundo, isso também significa que você fala e age não para defender a sua própria autoridade, mas para apontar a autoridade, a graça e a justiça de Deus. É até contraintuitivo muitas vezes dizer isso, e vários princípios que eu vou ensinar aqui para vocês vai ser um choque de cultura, mas a grande verdade é que você não é o autor da história dos seus filhos.
Deus é o autor da história dos seus filhos. E o teu papel, então, o meu papel é representar este autor, ou seja, representar Deus na vida dos nossos filhos. Então, como mordomo, nós administramos e cuidamos da vida dos nossos filhos. E como embaixadores, nós representamos os interesses do reino dos céus na nossa casa, diante dos nossos filhos. E essa verdade deveria transformar totalmente a forma como você enxerga o papel de pai e o papel de mãe. Porém, é justamente aqui que nós costumamos vacilar, porque normalmente nós não agimos como representantes de Deus na vida dos nossos filhos, mas nós agimos como donos da vida deles, e donos ofendidos muitas vezes. Por exemplo, você pega, quando nossos filhos nos desobedecem, quando eles cruzam limites que não deveriam ser cruzados, quando eles desafiam nossa autoridade, entre aspas, a autoridade que nós pensamos ter, muitas vezes, nós vamos nos sentir sempre atacados, desafiados, e aquele momento que poderia ser uma correção cheia de graça e com propósito, muitas vezes dentro da casa vai se tornar apenas uma disputa de poder, de quem manda mais. Então cada um tentando, parece que, provar o seu ponto e provar a sua autoridade. E qual a raiz disso? De novo, a raiz disso é porque nós nos esquecemos que nós estamos representando o próprio Deus. E nós estamos agindo como donos dos nossos filhos. Como se nós fôssemos criar a sua história. Como se nós fôssemos desenrolar os seus caminhos. Então nós agimos como proprietários daqueles pequenos corações. Então, por isso que a nossa reação natural, quando os filhos desobedecem, é sentir que nós fomos desrespeitados, porque é sobre nós. É sobre nós. É por isso que nós nos sentimos atacados, até desprezados, afrontados. E oportunidades do nosso dia a dia, que seriam uma grande oportunidade de formação espiritual dos nossos filhos, vai se transformar numa guerra de ego dentro da casa. Porque, de novo, de forma consciente ou inconsciente, nós começamos a agir como donos e não como os mordomos. Imagina a cena. Você, por exemplo, um pai, chega em casa cansado, depois de um dia cheio de trabalho, e você encontra a mãe ali sobrecarregada, os cabelos em pé, e a casa aquela loucura, os filhos pulando para lá e para cá, brinquedo por toda a casa, você já chega e pisa em cima de um brinquedo, e em determinado momento um dos seus filhos derruba aquele copo de suco de uva, no seu sofá, claro, não é? E nesse momento, por exemplo, você como pai ou como mãe, você explode, você está sobrecarregado, você explode. E você começa a gritar, você começa a dar as ordens, ou seja, você está tentando, você se sentiu afrontado, desprezado a sua autoridade, e você então começa a gritar tentando ter essas coisas, não é? E começa a dar ordens para ele, quantas vezes eu já disse para vocês não comerem no sofá, enfim, essa cena ela é familiar para todos nós, com certeza, porque ela acontece em todas as famílias, não é? E o ponto aqui não é fingir que isso não acontece. Tá? O ponto que eu quero lidar é entender o porquê isso acontece. E grande parte das nossas frustrações vai nascer porque nós enxergamos o erro do nosso filho como uma afronta ao nosso ego, como uma afronta a nós pessoalmente. E não como uma oportunidade de revelar a graça de Deus no meio do caos da nossa casa. E é justamente nesse ponto que o Evangelho nos confronta e ele se apresenta. Quando nós entendemos
que nós ali somos representantes do reino dos céus e confiado em nossas mãos o cuidado da manutenção daquelas crianças, né, dos filhos. E quando nós entendemos essa realidade que o Evangelho nos confronta, nós deixamos de buscar o controle a qualquer custo e começamos a agir com propósito, sabedoria e graça. Nós vamos parar essa luta de tentar garantir uma casa sem erros e vamos passar a desejar um lar onde até mesmo nos erros Deus seja conhecido. Deus seja conhecido. Eu quero explicar tudo isso que eu disse agora de uma forma mais clara, tá? Eu vou trazer alguns exemplos e práticas. A Bíblia, quando ela nos ensina que nós somos representantes do reino dos céus na vida dos nossos filhos e nós somos como mordomos, ou seja, cuidamos daquilo que pertence a Deus, ela não está sugerindo que nós vamos ser sempre calmos, nós vamos agir sempre de forma serena e sempre espirituais dentro de casa, porque isso seria irreal, é uma utopia, não é? A criação dos filhos, ela, na verdade, ela é cheia de momentos de explosão, momentos de perca de controle, confusões, de caos e até de pecado, né? Então, o Evangelho não vai entrar em cena como um ideal inalcançável, mas o Evangelho entra com aquilo que ele é, né? Ele entra em cena com redenção, com perdão, com oportunidade de novos começos. Então, o Evangelho é aquele que vai dizer, olha, sim, você perdeu a paciência com seus filhos ontem, mas hoje é um novo dia e há uma nova graça para você, uma nova graça para os seus filhos. Há uma oportunidade de começar de novo, né? Portanto, nós como pais e mães, a Bíblia não espera que nós venhamos a agir sempre com perfeição, porque nós não vamos agir com perfeição. Mas a Bíblia espera que nós sejamos rápidos em perceber quando erramos e nos arrependermos, pedirmos perdão e voltarmos à nossa missão. Então, por exemplo, numa situação dessa, que você venha somente explodir, não é, e descarregar a tua fúria, né, sobre seus filhos, seria um momento muito oportuno para você pedir perdão. Perdão, faltei com paciência, o papai também precisa da graça de Deus, não é? E ali então, nesse momento de perdão, vocês têm a oportunidade de começar de novo. Essa simples atitude de você poder reconhecer o seu erro e trazer isso à tona para o seu filho, né? Essa realidade da redenção, da graça do Evangelho, por mais simples que pareça, tem a capacidade de mostrar Deus e formar o coração da criança mais do que 100 sermões que ele fosse ouvir na igreja, ou mais do que 1000 broncas que você daria no seu filho. Tá. Porque ele está vendo o Evangelho personificado na frente dele. Ele está vendo o Evangelho em ação, o Evangelho real. O Deus que transforma e o Deus que dá espaço para novos começos, mesmo quando nós erramos. Mesmo quando nós erramos. Porque muitas vezes a visão do filho, a partir dos seus pais, é de que Deus é essa pessoa que está esperando o teu erro para descarregar toda a fúria em cima. Sem propósito, sem intencionalidade, sem graça, apenas descarregando toda a fúria. Não é? Apenas castigando. Não é? E é óbvio então que o filho vai olhar para o Deus que os pais dizem servir e olhar para a atitude dos pais, e automaticamente ele vai espelhar uma coisa na outra. E ele vai ter essa indiferença com Deus em algum momento da sua vida. Não é? Então, quando nós como os pais, vivemos nesse lugar de humildade, nesse lugar de dependência, nós temos a capacidade de mudar o rumo das nossas reações. Não é? E nós começamos ali, pelo menos, a caminhar nesta jornada de não ser mais movidos por impulsos, mas guiados pela agora a missão que nós sabemos que temos, que é representar a Deus para os nossos filhos e cuidá-los, não é?
como alguém que vai prestar contas para Deus um dia. Deixa eu dar exemplos práticos sobre isso que eu estou falando para vocês. É uma mãe que tem agido como dono dos seus filhos. Em situações como essa, você vai reagir com raiva, porque você está se sentindo desafiado. Mas a mentalidade de representar o reino do céu sobre a tua casa faz com que você agora tenha uma reação com um propósito. Porque você está entendendo que teu filho tem um coração pecaminoso também, assim como você. E a reação com raiva apenas não vai trazer nenhum tipo de ensino ou capacitação para o teu filho. Se você age como dono, você vai gritar para impor respeito, que é a guerra de egos dentro de casa. Se você tiver a mentalidade de mordomia, de embaixadores, agora você fala com o propósito de ensinar e formar o coração do seu filho. Se você tem, de novo, se você age como um dono, você está buscando controlar o comportamento dos seus filhos. Se você está agindo como um embaixador, você está buscando alcançar o coração do seu filho, não apenas externamente, mas de fato o coração deles. Não é? Como donos, nós estamos corrigindo para manter a ordem. Como embaixadores, nós corrigimos revelando o caráter de Deus. Não é? Como donos, nós ficamos presos a frustrações, porque, de novo, nós estamos levando tudo aquilo para o nosso pessoal, é uma afronta contra nós. Mas como embaixadores, nós apontamos para a graça que tem o poder de restaurar todas as coisas. Não é? Então, nesse momento dessa ilustração que eu te dei, como o pai explodindo em raiva ou a mãe explodindo em raiva, significa que como embaixador de Cristo, como mordomo, você pode e deve corrigir e disciplinar seus filhos, com firmeza sim, mas sem humilhar. Tá? Você pode impor limites claros, e na verdade você deve impor limites claros na criação dos filhos, mas sem ameaças, sem gritos que são apenas explosões de raiva. Você pode parar um filho no meio de uma bagunça sem deixar de ensinar o que é certo. Porque a nossa reação quando o filho está fazendo uma bagunça, nós paramos eles em cima de gritos e ameaças, mas se você analisar, você não direcionou um caminho, muitas vezes. Você só descarregou a raiva. Né? Então nós paramos nossos filhos da bagunça, né? Quando estão nos obedecendo, mas isso não nos impede de ensiná-los o caminho que eles devem seguir, né? O caminho do acerto. Né? E sem perder o controle, você pode e deve pedir perdão e usar um momento do seu erro e esse momento de reconciliação como parte do ensino do caráter de Deus na sua casa, para que ele entenda que existe perdão, para que ele entenda que você também depende de Cristo e que há possibilidade de novos começos. Quando nós conscientemente começamos a praticar aquilo que a Bíblia diz que nós somos, pouco a pouco, obviamente, essa postura no dia a dia, muitas coisas começam a mudar, porque você tem que entender que não é sobre simplesmente a tua mudança de comportamento, é sobre o Evangelho sendo vivido através do teu comportamento, e isso transformando a vida dos seus filhos e transformando sua casa. Né? Então, o clima da casa tende a começar a mudar. E se o Evangelho impactar, vai mudar o clima. A meta muda, o coração muda. Né? Você para de tentar manter apenas uma aparência externa dos seus filhos e você então agora passa a perseguir o coração do seu filho. Você deixa de ser o pai ou a mãe que acerta tudo e se mostra o pai ou a mãe que depende da graça de Deus para cumprir as missões que você tem na vida. Você vai parar de ver o teu filho como um projeto teu e passar a vê-lo como uma alma preciosa a Deus, que foi confiada a você e que um dia você prestará contas.
E no meio de tudo isso, óbvio que você vai começar a experimentar algo maravilhoso, que é o próprio Deus te transformando, enquanto você participa da transformação da vida do seu filho. Tá? Ponto 2, tá? Você representa o rei dentro do seu lar. Então, o ponto 1, nós vimos que criar filhos é um chamado elevado, não é uma missão comum, é uma missão espiritual, e que nós somos chamados a sermos mordomos e embaixadores na vida dos nossos filhos. E que isso deve mudar drasticamente a forma como nós reagimos na criação dos nossos filhos. Não é? Porém, agora eu quero me aprofundar um pouquinho mais sobre o que significa representar o reino de Deus na nossa casa. Né? Porque se nós somos embaixadores, nós precisamos saber como representar esse reino, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, apesar das limitações que nós temos, né, como seres humanos falhos que somos. Tá? Um dos maiores erros dos pais cristãos é tratar a criação dos filhos como um campo de batalha no comportamento, em vez de enxergar a criação dos filhos como um campo de formação espiritual. Tá? Então, os pais, eles vão olhar para a criação dos filhos como uma batalha de comportamento. Então, tudo gira em torno do comportamento. Mas nós mudamos o nosso foco e olhamos a criação dos filhos como um campo de formação espiritual. Nós estamos discipulando nossos filhos. Nós estamos ensinando o coração da criança sobre Deus. Quando você enxerga a criação dos filhos como um campo de batalha no comportamento, o lar vai virar um campo de guerra, né? E não um ambiente de graça, né? Onde o evangelho é apresentado e transforma as pessoas. Né? A maioria dos pais cristãos quer corrigir o comportamento dos filhos, mas não está atento ao coração dos filhos. Agem como fiscais de certo e errado, e não como pastores que estão pastoreando o coração dos filhos. Quando nós nos esquecemos quem nós devemos ser como pais e mães, e começamos a agir em nome próprio, em autoridade própria, nós começamos a usar os filhos, né, para restaurar aquilo que está quebrado em nós. Tá? Nossa necessidade de respeito, nossa necessidade de controle, de afirmação, de paz. Né? E quando os filhos não nos entregam essas necessidades que nós temos, estão quebradas dentro de nós, nós explodimos. Tá? De novo, vamos ter uma ilustração aqui. Imagina um pai, né, que no seu trabalho ele é constantemente desrespeitado. Talvez até muitas vezes humilhado no seu trabalho, colocado de lado. Né? E ele chega em casa e o teu filho ali, sei lá, 6, 7, 8 anos, começa a responder ele, não é? Com desobediência ou com ironia. Automaticamente isso vai iniciar um processo no teu coração, não é? Do tipo assim, nem em casa eu tenho respeito, nem na minha casa eu tenho respeito. Não é? E você vai perceber que a tua reação a partir daí é sobre você tentar recuperar em casa a dignidade que você não tem no trabalho. É sobre você tentar recuperar o que está quebrado em você, e você vai usar o teu filho para isso. Então não é mais sobre educar e formar seu filho na graça de Deus, mas é sobre consertar você. É sobre consertar você. Então você vai exigir a obediência, a reverência do seu filho, não porque você está buscando transformar o coração do filho, mas você está tentando curar seu próprio coração. Qual é o resultado disso? Você explode. Você vai explodir. Tá? E depois você vai se arrepender. Então tem pais que vivem esse ciclo. Eles explodem e depois eles se arrependem que explodiram com os filhos. Aí eles tentam reaver isso. Aí eles, no outro dia, chegam em casa com presentes, ou tenta passar um tempo maior com os filhos, tentando reaver, não é? O que ele entendeu que não tinha nada a ver com o filho, mas era mais sobre ele do que o filho. Não é?
E qual é a raiz desse problema? Qual foi a raiz dessa situação? Os pais têm uma dor que não entregaram a Cristo. Os pais carregam problemas, pecados, que ainda não confiaram a Cristo, não confiaram a uma comunidade fiel para serem tratados, cuidados e transformados. Você deve lembrar que você está representando Deus. E então, tudo isso deve ser diferente. Primeiro, seus filhos não têm culpa das frustrações que você passa fora de casa. Seu filho não tem culpa das péssimas decisões que você tomou ao longo da tua vida. Teu filho não tem culpa se você fez um mau casamento. Teu filho não tem culpa se no teu trabalho você está sendo desrespeitado. Tá. Segundo, você não está ali apenas para manter a ordem, mas você está ali diante do seu filho para revelar o caráter de Deus. Você está formando o coração daquela criança. Se lembra? Você está formando o coração daquela criança. Não é o pastor que faz isso, irmãos. São os pais. Os pais é quem forma o coração da criança. Não é a igreja. A igreja ela é suporte, ela é complemento, ela é ajuda, ela é direcionamento, mas ela não é quem educa o coração da criança. A igreja não é quem está formando o caráter de Deus diariamente na vida daquela criança. Isso pertence aos pais. Tem uma frase que eu gosto muito que é: você como pai, você como mãe, vocês são a Bíblia que os teus filhos vão ler todos os dias. Tá? Você é a Bíblia. Você é a Bíblia que os seus filhos estão lendo todos os dias. Eles estão olhando para você. E eles sabem que você é cristão. Eles sabem que você vai na igreja. E eles estão esperando de você, então, uma atitude condizente com o Deus que você diz servir. E os filhos não são bobos, irmãos. Eu, como pai, eu fico assustado em perceber como, por exemplo, a Zoe, tão novinha, acabou de fazer 4 anos, o quanto ela já compreende do que está acontecendo ao redor dela. E o quanto, às vezes, você está tentando contornar uma situação ou um contexto ali para ela não pegar, e ela já pegou. Entendeu? E ela vai e faz a pergunta bem no centro da situação. Você fala, cara, a gente está fazendo um esforço tremendo, um malabarismo de palavras aqui para ela não pegar o contexto. E ela pegou. Né? Então, cara, os filhos, eles pegam, eles estão entendendo. Tá? Eles estão entendendo o que está acontecendo. Tá bom? Eles estão entendendo. Né? Então, olha, preste muita atenção. É impossível você ensinar aos filhos sobre amor, misericórdia, sobre a justiça de Deus, se eles nunca enxergarem isso nos seus olhos, se eles nunca perceberem isso na sua voz e nunca verem isso nas suas reações. É simplesmente impossível. Simplesmente impossível. Tá? Se você não exala a graça, o amor, a justiça de Deus, teus filhos nunca vão enxergar isso. Eles estão enxergando você. Você é a Bíblia aberta. Você é o representante de Deus na tua casa. Então, de novo, esse aqui eu estou trazendo várias ilustrações, exemplos, irmão, porque é um assunto, ele é mais complexo de alguma forma, ele mexe em algumas bases. Então, eu quero deixar isso o mais claro possível, tá? Bom, imagina aquela mãe que está vários dias sem dormir, né, criança pequena, e ela preparou a comida para o filho comer, ou para a filha comer, não é? Tirando força de onde ela não tinha, e na hora de oferecer a comida, o filho recusa, e tenta de novo, o filho recusa, e recusa, né? E ela deu a alma para ter força para cozinhar aquela comida, e ela fez isso com muito carinho, muito amor, né? E na terceira recusa do filho, ela vai explodir. Tá?
ó, você é um ingrato, e começa a falar alto, eu não aguento mais isso, não é? Não sei se a sua mãe falava isso, um dia vocês vão me matar ainda, um dia ainda vocês vão me matar, né? Vocês querem ver meu corpo aqui, né? A mãe explodiu, né? Ela está ali gritando, né? Nesse momento quem está falando? Né? Uma embaixadora de Cristo naquela casa, ou uma mulher cansada tentando sobreviver, entendeu? Honestamente, é óbvio que é uma mulher cansada, tentando sobreviver, né? E está tudo bem admitir isso, porque realmente nós passamos por isso, né? Mas é justamente aí que o Evangelho entra, né? Mesmo se ele não entrou antes, aqui é uma oportunidade dele entrar, e você lembrar da tua posição em Cristo, poder respirar e dizer: filho, né, a mamãe errou em gritar com você desse jeito, né, em simplesmente despejar a raiva sobre você, né? Eu estou cansada, mas mesmo cansada eu quero te amar, assim como Jesus te ama, né? Vamos começar de novo, vamos conversar, Você tem como reconhecer seu erro diante do seu filho e ter a oportunidade de começar de novo com ele, né? Óbvio, isso falando é tão fácil, né? Mas é isso que Deus pede de nós, e nós cremos que Deus age quando nós obedecemos a Deus. É óbvio que a reação do seu filho vai depender muito da idade dele. Então, se é uma criança de 4, 5 anos, ela vai entender claramente suas palavras. E ela tem total capacidade de responder a você com empatia, tá? Se o teu filho tem 1 ou 2 anos, ele ainda não vai compreender esse vocabulário, não é? Mas ele vai responder ao seu tom de voz mudando, ele vai responder ao seu toque carinhoso, ao olhar acolhedor. Os filhos respondem a isso, né? Então, mesmo nesse momento, após ter explodido de todas as formas, você pode abaixar, pegar teu filho no colo, respirar fundo e deixar muitas vezes o teu corpo, não é, o seu toque, ensinar aquilo que a tua boca ainda não consegue falar, tá? Você pode transparecer a graça, muitas vezes não falando, mas apenas o teu olhar, o teu toque acolhedor sobre o teu filho. Eu não vou lidar com isso hoje, mas mesmo assim meu filho desobedeceu. Aí a gente está falando que você descobriu um outro problema no coração do seu filho, sobre formação espiritual, e a gente vai lidar com isso ao longo da série. Então, esse pedido de perdão da parte dos pais, falado ou vivido, de novo, vai ensinar mais sobre Deus do que 1000 sermões que você daria nele gritando, se enfurecendo, batendo porta, atacando coisas, né? E é assim que nós representamos o rei dentro de casa, né? Nós não somos perfeitos, mas nós mostramos para os nossos filhos o caminho da graça, o caminho da redenção, o Deus que age com graça sobre nós, mesmo quando nós erramos, né? Então, de novo, você tem que se lembrar que você representa Deus, é tudo sobre Deus, e você está cuidando daquelas vidas que foram confiadas a você. Então, você não é o centro da casa, Deus é o centro daquela casa, e o teu papel como pai, como mãe, é apontar, né, para Deus. Seus filhos veem em você alguém que está representando Deus, e não apontar para você mesmo, né? Então, isso vai significar que você corrige com firmeza e amor, mas sempre com um propósito de reconciliação e não por vingança, né? Então, quando você vai corrigir teus filhos, claro que você vai ser firme, você deve ser firme, né? Mas em amor, e você tem que analisar o propósito pelo qual você está fazendo aquela correção, o que você deseja naquela correção, qual é o propósito eterno daquilo, né? Então, quando nós vamos repreender os filhos com firmeza, isso tem que ter um propósito eterno, isso tem que ter um propósito de modelar o coração deles segundo a palavra de Deus, e não apenas vingança ou explosão de fúria, compreende? É uma criança no final das contas. A maturidade é esperada de você, não deles. Então, há de haver paciência e misericórdia.
você deve mostrar que o pecado ele é sério, ele é errado, mas você deve mostrar também que a cruz é maior do que tudo isso. E lembrar aos teus filhos que existe perdão, mas que também, obviamente, existe limites. E quando os limites são cruzados, ele vai ter que lidar com aquilo. Então, ser pai, ser mãe, é como você ter uma placa que aponta para Deus a todo momento. Isso, por um lado, ele é assustador, porque você sabe o quanto você também é pecador, o quanto você também cruza limites, o quanto também você age de forma desrespeitosa muitas vezes, mas isso também é libertador, porque você percebe que Deus está mais interessado na transformação do teu filho do que você. Não é? E Ele vai agir mesmo através da sua fraqueza, uma vez que você está sendo de fato um embaixador, se esforçando para representar o reino de Deus na sua casa. Não é? Crendo que o que você não consegue, Deus está fazendo através de você. Deus está atingindo o coração do teu filho. Não é? Na prática, então, eu sou embaixador do reino dos céus na minha casa. Eu represento Deus. Foi confiado em minhas mãos o cuidado desse pequeno pecador aqui, mas que tem uma alma preciosa para Deus. O que isso deve mudar na prática, de forma realista? Antes de corrigir teu filho, qual é o objetivo eterno dessa conversa que eu vou ter com ele? Eu estou formando um caráter aqui de Deus. Eu estou educando o coração dessa criança. Eu quero expressar a graça de Deus. Quando eu vou sentar para conversar, para corrigi-lo, qual é o propósito eterno nessa conversa? O que eu estou de fato querendo como objetivo final depois dessa conversa? Apenas restaurar algum tipo de autoridade que eu quero ter dentro de casa, ou estou tentando formar esse coração mediante a graça de Deus? Quando você errar, peça perdão. Simples assim. Errou, pede perdão. Use as pequenas situações do cotidiano para mostrar graça. Então, durante o dia a dia com os filhos, vai ter oportunidades, mesmo que pequenas, para que você demonstre a graça de Deus. Por exemplo, castigar o filho não precisa ser cruel. Nem deve ser cruel. Um castigo ele pode ser justo e ao mesmo tempo cheio de misericórdia. Então você não deixa de repreender teu filho, de educá-lo, mas você faz isso de forma justa e com misericórdia, não com crueldade. Tá? Você está representando a graça do reino dos céus ali sobre a vida dele. Existe consequência pelo que você fez, porque você cruzou um limite imposto. Mas eu não vou te castigar simplesmente por crueldade ou por raiva, mas eu estou te aplicando um castigo justo e cheio de misericórdia. Porque é isso que Deus faz conosco. É isso que Deus faz conosco. Você também vai começar a evitar frases como você me envergonha, eu não tenho orgulho de você, você faz tudo errado, tudo que você pega na mão quebra. Você vai preferir frases como, filho, isso entristeceu o coração do papai e o coração de Deus também. Vamos conversar sobre isso. Vamos lidar com isso que você fez. É muito diferente de você, um adulto que deveria estar formando o coração daquela criança mediante a graça de Deus, condená-lo a ser uma frustração por toda a sua vida. Condená-lo a saber que os pais se envergonham dele. E no final, talvez aquela palavra que você usou, você me envergonha, não tenha realidade nenhuma naquilo, mas você, pela tua explosão e levado apenas pela tua raiva, você usa palavras que você não deveria usar. E pai, mãe, assim, você deve pedir perdão por isso, tá? Mas dependendo da forma como você tem reagido,
por tantos anos, somente Deus mesmo que vai poder ministrar o coração do teu filho. Porque tem feridas que são profundas. Tá? Talvez você esteja aqui hoje, você é um adulto que está carregando feridas pelo que teus pais fizeram com você na infância. Então não seja você a pessoa que vai repetir o mesmo ciclo. Quebre esse ciclo, não é? E comece um ciclo novo, um ciclo onde você representa Deus dentro da sua casa, não é? Você vai começar a não apenas orar pelo seu filho, pela sua filha, mas você vai começar a orar com seu filho, com sua filha, não é? Mostrando que você também depende da graça de Deus. Foi essa semana agora passada, eu levei a Zoe na escola e antes ela de sair do carro eu falei, vamos orar? Aí eu orei com ela orou uma parte, né? E beleza, ela foi para a escola. E quando ela voltou em casa, a Grazi foi buscar ela voltou e ela falou, mamãe, hoje eu orei. Ela falou, mas orou? Que legal. Eu falei, não, eu orei no carro. Tal. Aí a Grazi, mas no carro, olhou para mim e falei, não, eu fiz uma oração com ela, né? Ela orou, eu orei. E ela ficou toda feliz, ela falou, eu quero orar de novo, não sei o quê. Para mim foi uma situação tão ali, coisa de 15, 20 segundos entre ela descer do carro e entrar na escola, mas isso marcou ela de alguma forma, se tornou significativo para ela. E ao mesmo tempo eu percebi que ela enxergou em mim alguém que depende de Deus, sabe? E foi algo tão, na minha visão, às vezes até tão banal, sabe? Tão simples. Não é? Mas foi uma oportunidade, até sem querer, que eu demonstrei a graça de Deus na minha vida e o quanto sou dependente também de Deus. E ela participou desse momento junto comigo. Não é? Então, representar Deus dentro de casa não é uma tarefa fácil, obviamente que não, irmãos. E o Evangelho, ele sempre nos desafia. Tá? Mas é uma tarefa possível. Não porque nós somos capazes, mas porque Deus é fiel. Tá? E assim como nós vimos na série de Sansão, que Deus usa pecadores quebrados para fazer grandes obras em seu nome, Deus vai usar e usa pais cansados, pais inseguros, pais em construção ainda de ser pais, não é? Como eu e como você, para manifestar a glória dele dentro das nossas casas. Não é? E o último ponto, e nós vamos seguir para terminar, é que a transformação começa em nós e flui para eles. Tá? Então, nós vimos que somos embaixadores de mordomos dentro da nossa casa, nós representamos o reino de Deus e nós somos responsáveis por essas vidas, porque Deus confiou elas para nós. Né? Mas agora eu quero falar sobre uma verdade mais profunda, que é a que vai fechar tudo isso que nós falamos até agora. Essa verdade ela vai ser a base para nós vivermos tudo isso que eu falei até agora. Sem essa verdade, esquece o ponto 1 e o ponto 2, tá bom? Deus quer primeiro transformar os pais, para depois transformar os filhos através deles. Não é? Então, o chamado de transformação na vida dos seus filhos não começa neles, começa em você. Beleza? O chamado de transformação na vida dos seus filhos não começa neles, começa em você. Não é? Talvez tudo aqui está sendo um choque, eu acredito. Mas esse seja um choque mais forte, né? A maioria de nós entra nesse papel pensando, né? Eu vou moldar o meu filho, né, ao meu gosto. Não é? Mas no processo você começa a perceber que Deus está moldando você. Não é? Deus está revelando seus ídolos, Deus está revelando seu pecado, teu orgulho, tua impaciência, tua raiva. Deus está revelando tua necessidade de controle, Deus está revelando o seu desequilíbrio emocional, os seus medos, né? Ou seja, as lições que você está tentando passar pelo teu filho, Deus está fazendo você passar por elas. Tá? Porque Deus está educando e formando em você também um coração. Não é? Então, do mesmo jeito que você está tentando educar teu filho sobre descontrole emocional, sobre a necessidade de ser dono e controle das coisas, você está ensinando, empresta para alguém aquela coisa, né? Deus está ensinando isso também no teu coração. Não é? Você está passando pelas mesmas lições. Né? Agora, se você não está sendo pastoreado por Deus, não é?
através de uma comunidade saudável, através de homens e mulheres que Deus levantou com esse fim na tua vida, liderança, pequenos grupos, etc. Olha, eu não vou falar que é impossível, porque Deus é misericordioso, mas dificilmente você conseguirá pastorear o coração do seu filho. Se você não está sendo pastoreado, dificilmente você será pastor do coração dos seus filhos. Tá? Por um lado, isso é libertador. Por quê? Porque Deus não está esperando você ter tudo resolvido, você estar pronto para poder ensinar seus filhos. Né? Deus, Ele quer que você aprenda enquanto você ensina, que você cresça enquanto você guia, que você se arrependa enquanto corrige seu filho, que você dependa de Deus enquanto você lidera. Não é? No final, todos os pais querem vencer a birra dos filhos, nós queremos vencer a sua desobediência, nós queremos vencer a sua rebeldia, mas o Evangelho, ele inverte tantas lógicas que vencer é proporcional ao quanto nós nos rendemos às próprias lições que Deus está pastoreando no nosso coração. Vencer a desobediência dos nossos filhos é proporcional ao quanto nós estamos nos rendendo diante de Deus e permitindo que Ele pastoreie nosso coração, vencendo a nossa própria desobediência. Percebe? Então, muitas vezes você quer ensinar para o teu filho aquilo que você não aprendeu ainda. Você quer ensinar para o teu filho uma realidade com Deus que nem você vive. Como que você vai ensinar isso? Como? Como que você quer ensinar sobre paz no lar, harmonia em casa, se a tua casa parece um campo de guerra, cara? Então você tem que reconhecer que você não dá conta, que você depende, é totalmente dependente de Deus, para que então Ele comece a transformar teu coração. Teve uma família, eu acompanho, eu estou muito próximo deles até hoje, assim, e a mãe dessa família sempre orava para o filho ser mais calmo, porque o filho era muito irritado e respondia a ela duramente, ele estava se isolando cada vez mais, né? E até um dia que ela percebeu que o problema não era o filho, era a ansiedade não tratada dela, entendeu? Era o desequilíbrio emocional dela, entendeu? E nesse momento, então, ela reconheceu o teu erro, o teu pecado, e ela buscou ajuda, tanto espiritual, não é? Quanto, nesse caso, ela precisou de medicamento, que já tinha se tornado uma patologia na vida daquela pessoa, não é? E ela confessou sua dependência de Deus, se permitiu ser pastoreada, desafiada e confrontada pelo Evangelho. E qual foi o fruto disso? O filho percebeu a mudança na mãe, não é? O clima da casa começou a mudar, não é? Agora, qual foi o estopim disso? A mudança da mãe. O filho começou a mudar pelo que viu na mãe. Entendeu? Pelo que viu na mãe. Então você vai lá, o teu filho desobediente, responde duro para você, é irônico, sempre está gritando, batendo as coisas. Cara, a chance de ser um reflexo do pai ou da mãe é gigantesco, tá? Talvez vocês não ajam assim com os filhos, mas entre vocês como casal, seus filhos veem vocês se humilhando, batendo no outro, tacando coisas, batendo porta, gritando a todo instante. Você está ensinando aquilo que você vive para os seus filhos, simples assim. Então não adianta depois você querer cobrar uma postura diferente dos seus filhos, sendo que nem você aprendeu ainda, não é? Provérbios 4:23 diz assim: acima de todas as coisas, guarda o teu coração, porque é do teu coração que depende sua vida. Essa instrução bíblica ela é valiosa, e valiosa principalmente para os nossos filhos. Porque o foco da criação dos filhos não deve ser um comportamento aceitável, mas um coração moldado e transformado por Deus. Porque, irmãos, você pode mudar o comportamento externo de uma criança, sem jamais ter alcançado o coração dela. Tá? Então você pode fazer um filho ser obediente através do medo que você impõe, através da pressão. Você pode exigir a obediência do teu filho externamente de diversas formas. E mesmo assim ele vai crescer amargurado, com o coração distante de vocês e indiferente a Deus.
Porque você nunca pastoreou o coração dos filhos. Você estava tentando adestrá-lo, tá? Assim como você faz com o seu cachorro. Por isso que nós precisamos ensinar com a graça, formar os nossos filhos com propósito e apontar sempre para Cristo. Por quê? Porque Cristo é o único que tem o poder de restaurar e transformar um coração. Não é? E você vai parar de lidar com a rebeldia e tentar controlá-la através da tua raiva ou da sua autoridade imposta, mas agora você tem um coração de filho sendo transformado, e quando ele tem um comportamento aceitável, não é por medo ou por imposição, é porque Deus tem transformado o coração dele. Então agora faz parte da nova natureza que há no teu filho. Então, essa é uma das verdades assim, mais lindas a respeito da paternidade cristã. Tá? O mesmo evangelho que você quer ensinar para os seus filhos é o que Deus está usando para formar você. Não tem outro caminho. Tá? Porque você também precisa de perdão, você também precisa de disciplina, você também precisa de paciência. Você também precisa de um Pai Celestial que te ama quando você falha. E quando seus filhos começarem a enxergar em você uma representação de Cristo, de fato, no sentido de representar o reino dos céus, né? Não só ouvindo o que você fala, mas vendo através das suas atitudes, eles vão passar a entender o Evangelho. Tá? Não como uma teoria, mas como uma realidade que molda pessoas. Por quê? Porque ele está vendo uma pessoa sendo moldada na frente dele, dentro de casa. O Evangelho então se torna real para aquela criança. Se torna real para aquela criança. Né? Talvez você tenha ouvido já tudo isso, ou agora ouvindo tudo isso, você esteja pensando, cara, mas eu acho que é tarde demais, eu já errei tanto com meus filhos, já gritei demais, já perdi o controle inúmeras vezes, já me ausentei por tanto tempo, meus filhos não me ouvem mais, Deus é de fato indiferente para meus filhos, né? Ou talvez você seja um pai, uma mãe presente, mas totalmente ausente do ponto de vista espiritual, distraído, uma mãe amorosa, mas distraída do ponto de vista espiritual, tá? A boa mensagem do Evangelho é justamente essa, né? Deus não te chamou porque você era suficiente, mas Ele te chamou porque Ele é suficiente, tá? Então, a mensagem da graça redentora, que eu estou todo momento aqui estimulando que você pregue para os seus filhos, agora ela é pregada para você. Há um novo dia, há um novo começo, há uma nova chance de você finalmente viver a missão que você deve viver como pai, como mãe, com uma consciência e uma fé bíblica. Tá? Bom, acho que já teve informação demais por hoje. Eu quero que você leve principalmente dessa mensagem. Primeiro, você não é dono do seu filho, Deus é. Você não é o redentor do teu filho, Cristo é o redentor dos seus filhos. E você não é suficiente de fato, mas a graça de Deus torna possível. Né? E é essa graça que irá te sustentar, essa graça que vai te transformar, e essa graça que pode sim fazer da tua casa um lugar onde o céu começa a ser sentido. Mesmo com todos os defeitos, barulhos e desafios. Nós somos chamados a representar o Rei. Pais cristãos, abraçar esse chamado, confiar na graça e começar a agir dessa forma hoje. Né? Formar o coração dos nossos filhos, sendo os primeiros a ter o coração transformado por Deus. Então, de novo, tá? Eu quero que você entenda isso muito, porque às vezes você está se focando no problema que, meu filho é o problema, e o problema é você. Tá? Então, se foque nisso primeiramente. Se você não está sendo pastoreado, se você não está sendo transformado por Deus, se de fato você não tem uma vida de disciplina espiritual, como que você espera a transformação na vida do teu filho? Moldar o coração dele. Tá? Refletir e praticar. Ponto 1. Lembre-se diariamente de que seus filhos pertencem a Deus. Você é um mordomo, não dono.
Corrija menos por impulso e mais por missão, com graça, propósito e humildade. Busque em Deus a transformação que você deseja ver nos seus filhos. Irmãos, então assim nós começamos essa série. Ela vai seguir esse tom mais profundo, mais desafiador, tá? Mas eu creio que o Evangelho, através da pregação, vai transformar teu coração e, como consequência, sua casa e seus filhos.